oração. Nós estávamos orando pelo aniversário da sua filha, que é hoje. E aí vocês vão chamar ela lá das mensageiras, as mensageiras estão reunindo hoje ali. Nós vamos estar orando. Se mais algum irmão vai ter aniversário hoje também, nós vamos estar orando no final do culto. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, meus amigos nessa noite. Amém, meus irmãos? Que bom ver os meus irmãos, ver algumas pessoas novas que estão aqui hoje. O Papai do Senhor nos abençoando, que você se sinta bem, que se sinta em casa aqui hoje. Antes de começarmos, muito rapidinho, quero dizer aos irmãos que, para a glória do nome de Jesus, o nosso irmão Zezinho estará voltando para casa amanhã. Glória a Deus. Nosso irmão infartou, fez um procedimento em Goiânia, um caracterismo, e como eu disse à família, milagre na verdade aconteceu quando ele infartou. Porque sabemos que infarto em pessoas mais jovens costuma ser fulminante. Deus deu mais uma oportunidade para o nosso irmão Zezinho. Então ele já vai estar em casa semana que vem. Irmãos, nós estamos também na semana de oração. Então, amanhã às 7 horas será a reunião de oração. E também na sexta-feira. Essa é a primeira reunião de oração que estamos realizando desde que começou a pandemia. Ou seja, desde março do ano passado. Foi a primeira reunião que nós voltamos a fazer na igreja. E todo mês nós temos os primeiros dias de reunião de oração. O que significa? Próximo mês também teremos todos os dias de reunião de oração na igreja. Ok, irmãos? Com exceção de quarta, todos os dias às 19 horas. Irmãos, nós estamos estudando o livro Retorno à Santidade. Como eu iniciei semana passada com os irmãos, eu falei com os irmãos sobre a importância da santidade. E nós vimos semana passada que a santidade, que a santificação é uma obra que vem de Deus para nós, começa com Deus, por causa da nossa condição falha, da nossa condição fraca, da queda, do pecado. Nós vimos semana passada que santidade não significa perfeição, mas significa consagração, significa separação. E nós vimos que uma pessoa só pode viver uma vida santa se aquele que é santo entrar no seu coração, ou seja, o Espírito Santo. Para uma pessoa começar a viver a vida de santidade, ele precisa em primeiro lugar se arrepender e entregar a vida para Jesus como o Senhor da vida dele. E aí o Espírito Santo entra e começa a trabalhar a santidade. Aí nós falamos que isso se chama processo. Deus vai trabalhando santidade, transformando a nossa vida de dia em dia na imagem do Senhor. Alguns transformam mais rápido, outros não, porque essa parte depende de nós. A santidade vem de Deus, mas a santificação, a continuação, aí já é uma obra que depende da nossa decisão, da nossa obediência à palavra de Deus. E nós vimos semana passada que sem santidade ninguém verá Deus. Então santidade é importantíssimo para nós. Hoje nós vamos falar sobre santidade na mente e no coração. Quando eu falo de mente e coração, estou falando, bem dizer, da mesma coisa. Tudo bem, mente você vai falar pensamentos, coração, aonde tem sentimentos. Mas na Bíblia, muitos lugares aonde aparece coração se refere a mente também. Em muitos lugares aonde se refere a mente e pensamento, está se referindo a coração, porque é difícil você fazer essa divisão de pensamentos no coração. Porque o que você pensa é o que você sente no coração. O que vem ao coração é o que já foi na sua mente. Então, mente e coração fazem parte das nossas emoções. É o que a Bíblia chama de nossa alma. Corpo, alma e espírito. A alma é o quê? A nossa mente e o nosso coração. A nossa alma é o quê? As nossas emoções e a nossa razão. Estão ligados aí. Você conhece o seu coração pessoalmente? Você conhece o seu coração pessoalmente? Não. Você se conhece? Não.
Se o que você pensa pudesse ser ouvido pelas outras pessoas, como você se sentiria? Tranquilo, consciência em paz, o tempo todo? Ou em alguns momentos você ficaria envergonhado? Em alguns momentos você ficaria triste? Por exemplo, você está no sinaleiro e a pessoa que está na frente está olhando o celular, o sinal abrindo, e você atrás. O que você pensa normalmente? Fica calmo. Você pensa normalmente, oh filho de Deus, preste atenção, filho querido. Se a gente pudesse, logo nesse momento aqui, o Espírito Santo agisse de uma maneira, abrisse os dons espirituais e desse o dom agora de todo mundo ouvir o que o outro está pensando. Nós vamos falar hoje sobre a purificação da mente e do coração. E por que é tão importante? Sabe por quê? Porque normalmente o que a gente pensa, o que a gente sente, nós achamos que é só nosso. Como ninguém sabe, é um lugar que não tem ninguém nos vendo. Normalmente costuma ser um lugar onde aparecem muitos atos pecaminosos, porque não tem ninguém para corrigir a gente. Semana que vem eu vou falar sobre pecados de atitude. Pecados de atitude é mais fácil. Minha esposa pode me corrigir quando eu tenho uma atitude errada. Eu posso corrigir você quando você tem uma atitude errada. Mas quando alguém tem um pecado de pensamento, quando alguém tem um pecado de coração, é só você e Deus. E muitas vezes só você e Deus, você pensa o quê? Você está sendo certo, do teu jeito, de minha maneira. E talvez alguns vão até dizer o seguinte, pastor, mas se a pessoa pensar e ela sentir e ela não fazer, tudo bem, não vai fazer mal nenhum. As escrituras sagradas dizem que não. Nós precisamos de purificação na mente e purificação do coração, nas nossas emoções. Por isso o salmista diz assim: prova o meu coração e vê se há em mim algum pensamento mau. Salmo 139. Irmão, quantos aqui têm essa prática de oração? Senhor, olha aqui para a minha mente, olha aqui para o meu coração e vê se tem algum pensamento mau. E vê se tem algum sentimento mau. Nós precisamos de santificação na mente e no coração, quanto nas atitudes, quanto nas palavras. E eu vou dizer para os irmãos, até mais do que nas atitudes e nas palavras. Porque o que nós vamos ver hoje, irmãos, é aonde nascem os pecados. E qual é a consequência disso. Por que precisamos purificar a mente? Eu vou responder esta pergunta em 3 respostas. Primeira resposta está em Mateus 15, 19. Abra sua Bíblia. Por que precisamos purificar a mente e o coração? Por que precisamos de santidade na mente e no coração? Por que precisamos o tempo todo estar pedindo para Deus sondar a nossa mente e o nosso coração? Uma vez que só nós sabemos o que pensamos, nós e Deus, ninguém ouve. Por que precisamos tanto santificação e purificação na nossa mente? Mateus 15, 19. O irmão Daniel colocou aqui, irmãos. Para começar, eu gostaria de pedir os irmãos todos, vamos ler aqui na frente, porque eles estão chegando bem. Podem ler, por favor. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Isso. Por que precisamos de purificação na mente e no coração? Porque segundo as Escrituras, o pecado começa na mente e no coração. Segundo as Escrituras, os meus pensamentos e os seus pensamentos são uma fábrica de pecado. Nós também pensamos coisas boas, é verdade, porque Adão e Eva comeram o fruto do bem e do mal. Mas existe uma fábrica dentro de todo ser humano, uma fábrica de pecado. A nossa mente e o nosso coração foi afetado pelo pecado. Ou seja, de tempos em tempos vem pensamentos ruins e vem sentimentos ruins no nosso coração. E aí as Escrituras Sagradas aqui, Jesus está dizendo,
aos fariseus, porque os fariseus estão falando assim: os teus servos não lavam a mão para comer. E aí Jesus está dizendo o seguinte: o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Ele vai dizer assim: a boca fala do que o coração está cheio. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: preste atenção. Os pecados surgem do coração e da mente. Mas esses pecados são esses, irmãos, olha aqui: mortes, adultérios, prostituição, frutos de maus testemunhos e blasfêmias. Por que precisamos de purificação na mente e no coração? Porque é aí que surge todo o mal na nossa vida. Nesse lugar escondido da sua mente e do seu coração, que muitas vezes ninguém sabe, só você. É este lugar que precisamos purificar. Uma vez por semana, irmãos, uma vez por semana podemos, seria bom purificar a mente, irmãos, uma vez por semana? Todos os dias. Viemos no culto do domingo, purificou a mente, tá bom para alguém, irmãos? Não. Nós precisamos purificar todos os dias. Nós precisamos purificar toda hora. É uma luta constante. Jesus está dizendo que os pecados não nascem nas nossas ações, mas que os pecados nascem nas nossas intenções. Ou seja, é mais profundo. É mais profundo. E as Escrituras Sagradas nos dizem o seguinte, Priscila: que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração, mas muito cuidado com o nosso coração. O mundo diz assim, desde confia no seu coração. As pessoas, quando fazem os filmes, dizem assim: confia na sua intuição. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo para você assim: o que o seu coração está falando para você fazer? Parece tão bonito, tão romântico, tão lindo, mas as Escrituras Sagradas é o seguinte: Magno, não confie na sua mente, não confie no seu coração, porque a sua mente e o seu coração foram contaminados pelo pecado. E aí, Jeremias 17:9 vai nos dizer o que a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração e com a nossa mente. Olha o que diz Jeremias 17:9, irmãos. Podem ler lá, irmãos. Não sei se o nosso comando vai colocar. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Vai, irmãos. Jeremias 17:9. Olha o que diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. A minha versão diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Irmãos, porque nós precisamos orar para a nossa mente e pelo nosso coração, para a gente não ser enganado pela nossa mente, pelo nosso coração, porque a nossa mente e o nosso coração tenta nos enganar para que a gente caia em pecado, para que a gente aceite o pecado, para que aceitemos o pecado como uma coisa normal e uma coisa natural. Aí Jeremias está dizendo o seguinte: o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Está querendo dizer o seguinte: seus pensamentos, seus sentimentos, não confiem neles, eles podem estar te enganando. Nós precisamos de purificação na mente e no coração por essa razão, porque o coração e a mente têm poder de nos enganar tremendamente. O coração nos faz muitas vezes acreditar que o que é mal é bom, e o que é bom é mal. Muitas vezes a nossa mente faz-nos acreditar que aquilo que não é justo é justo, aquilo que não é puro é puro. Por isso, irmãos, nós precisamos de purificação da mente e do coração. Por isso o autor do Salmo 139 faz a oração: Senhor, vê se há em mim um sentimento ou um caminho que não seja certo, e corrige isso no meu coração. São os últimos versículos do Salmo 139. Por que ele está fazendo isso, irmãos?
porque ele já foi enganado muitas vezes pela mente e pelo coração. Mas eu quero perguntar aos irmãos aqui: apenas o salmista, você já foi enganado pelo seu coração? Você já foi enganado pela sua mente? Já foi? Você já foi enganado? Várias vezes. Você já foi enganado de olhar para uma pessoa e falar assim: aquela pessoa não é uma boa pessoa, e depois descobre uma boa pessoa? Você já foi enganado de olhar para uma pessoa e dizer assim: aquela pessoa é uma boa pessoa, não é uma boa pessoa? Você já foi enganado por negócios que pareciam ser bons negócios e depois descobriu que o negócio não era um bom negócio? Quantas pessoas que namoraram pessoas achando que eram boas pessoas, depois descobriram que não eram boas pessoas? O duro é quando alguém casa com uma pessoa que descobre que foi enganado. Eu pergunto aos irmãos: uma pessoa que casa com uma pessoa e descobre que foi enganada, realmente foi enganada pela pessoa? Respondam para mim. Foi nada, ela se enganou. Foi enganada? Tudo bem, de repente alguém casou assim, conheceu na internet e casou amanhã. Aí não pode ser, não é verdade? Mas uma pessoa que namorou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe com quem está casando? Com certeza. Por que essa pessoa foi enganada? Pela pessoa com quem ela casou? Por ela Foi, mesma. irmãos? Não, Foi pelo por quê? ela mesma, pelo coração. Pelo coração, né? Porque quando está namorando, está apaixonado. Não é Mil verdade? maravilhas. Não é verdade? Quando está namorando, está apaixonado, não tem erro. E até os erros são bonitos. Não é verdade? E aí quando o pai e a mãe falam, aí fica aquela história de Romeu e Julieta, aí quer mais ainda. A Bíblia diz assim: tome cuidado do seu coração, tome cuidado da sua mente, não confie neles. A mente e o coração precisam ser purificados, irmãos. Isso é muito sério. Eu acho que nós não levamos isso muito a sério. Eu acho que nós não levamos isso muito a sério. Eu acho que nós pensamos muitas vezes assim: está no meu pensamento, está aqui mesmo, está no meu coração, está aqui mesmo, ninguém está sabendo, Deus me perdoa amanhã, as coisas melhoram amanhã, resolve amanhã. Só que nós nos enganamos muito nisso. Porque o que está aqui e o que está aqui vai se tornar uma ação. É daqui que nós colocamos em prática. Eu destaquei aqui que eu tive uma vez um tratamento com um pessoal, e essa pessoa que eu tratei disse para mim que havia encontrado o amor da vida dela. Essa pessoa disse o seguinte: eu estou amando uma outra pessoa que não é o meu cônjuge. E aí eu disse: isso é paixão, isso é sentimento carnal, isso não é real. E aí a pessoa disse assim para mim: como que o senhor sabe se não é amor verdadeiro que sentimos um pelo outro? E aí eu disse: eu sei que não é, porque o amor não entra pela porta do fundo, porque o amor não machuca ninguém, porque o amor não destrói relacionamentos, casamentos. O amor se sacrifica, mas o amor não machuca ninguém. Mas na mente dessa pessoa, o que pode acontecer comigo ou com você? A gente desenganar e acreditar que o coração estava dizendo era verdade. Por que nós precisamos purificar a mente e o coração para não tomar decisões que vão estragar grande parte da nossa vida, ou quase toda a nossa vida? O que acontece na minha mente e no seu coração, nós precisamos santificar, nós precisamos purificar, nós precisamos colocar diante de Deus. Porque o que acontece aqui se torna real na vida da gente. É tão forte
que Jesus diz o seguinte: uma pessoa, para matar alguém, não começa matando alguém. Uma pessoa, para matar alguém, começa pensando mal nessa pessoa. Ele chega a dizer lá em Mateus 5, 21, 22: se você pensar mal de alguém, Deus vai te levar a juízo. E quando ele vai falar sobre homicídio, ele diz que o homicídio não é só o ato de matar as pessoas fisicamente, mas também de matar a fama dessas pessoas, a reputação dessas pessoas. E uma outra coisa, o sentimento de querer matar surge primeiro no pensamento do coração, antes que alguém vá realizar esse ato. Irmãos, nosso ex-prefeito que foi assassinado aqui, a pessoa que quis matar o ex-prefeito, onde surgiu esse sentimento? Onde surgiu esse pecado? No coração. O que ele fez? Ele planejou. Não foi uma vez no ímpeto, surgiu aqui na mente e no coração. E Jesus diz mais. Jesus diz também que o pecado surge no coração, e ele diz: se um homem olhar para uma mulher de maneira impura, ele já cometeu com ela o que, irmãos? Adultério. Já cometeu o quê? Adultério. Me ajude aqui. Quais são os pecados que Paulo diz que, se as pessoas que vivem debaixo desse pecado, não jamais entrarão no céu? Quais são os pecados? Irmãos, lembram? 1 Coríntios 6,19 fala. Irmãos, lembram quais são os pecados? Mortais. Vou ajudar: idolatria, feitiçaria, fornicação, mentira, adultério. Então, se a pessoa, por exemplo, não trai a esposa, não trai o marido, mas vive pensando em outra pessoa, vive olhando fotos de outra pessoa, para Deus, essa pessoa é o que, meu irmão, minha irmã? Adúltero. É o que, meu irmão, minha irmã? Adúltero. Antes de ser realizado, ele começa aqui, ele começa aqui. E não é só isso. Toda a sua honestidade, todo o negócio errado, começa aqui, vai dentro de você. Então, primeiro, nós precisamos combater o pecado da mente e do coração, porque nasce lá, é aqui que nasce. Aí eu pergunto para os irmãos: você tem culpa desse pecado ter nascido no seu coração, na sua mente? Responda, meu irmão. Sim. Deu pensamento impuro, deu seu pensamento errado, você tem culpa? Tem. Tem, irmãos? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Tem. Tem gente que diz assim: não. Você tem culpa, irmãos? Sim. Do nada você tem um pensamento, você tem culpa? Tem, porque eu não me santifiquei. Tem ou não tem, irmãos? Ah, irmãos, estou conversando com você, de repente do nada, mas irmãos, guarda. Vocês do nada. Não. Já aconteceu com você? Vocês do nada. Vocês do nada. Por quê? O pecado joga. O pecado não joga essas coisas, irmãos. Você não tem culpa do pensamento definido. Você tem culpa de quê? Dá continuidade. Continuar, alimentar, sustentar. Por exemplo, irmãos, Davi não foi para a guerra, estava errado ali. Não foi para a guerra no tempo que os reis iam para a guerra. Passeando no seu palácio, tem uma mulher tomando banho, nua, na casa dela, lá no quintal dela.
Davi chegou e viu. Ele teve culpa de ver, irmãos? Ele teve culpa, irmãos? Não. Hã? Teve ou não? Teve, porque era para ele ter ido para a guerra. Ele tinha que ir para a guerra, eu sei, mas ele estava lá, ele teve culpa de chegar lá? Teve, irmãos? Teve? O irmão mora num apartamento, está lá em cima, está lá, de repente, olha e vê uma coisa que não quer ver. O irmão tem culpa? Não. Não. Qual é o problema, irmão? Ele continuar, né? Segundo olhar. Problema é o segundo olhar. Então tem que fazer, pastor. Na hora que bateu o primeiro olhar, igual a pessoa falou uma vez para mim, um jovem falou, pastor, é só continuar olhando e não olhar duas vezes. Meu filho, certo. Vem misericórdia. Bateu o primeiro olhar. Senhor, em nome de Jesus. Você faz o quê? Você ora, faz o quê com a sua mente? Purifica. Purifica a sua mente. Purifica o seu coração. Isso que eu estou falando parece uma coisa tão simples, mas não é, irmãos. Isso é muito sério que eu estou falando. Isto é seríssimo que eu estou falando. Seríssimo. Agora, irmãos, segundo, por que precisamos de purificação na mente e no coração? Abra sua Bíblia 2 Timóteo, por favor. Capítulo 2, versículo 24 e 26. Primeiro nós precisamos, porque aonde nasce o pecado é na mente e no coração. Então nós temos que vigiar a mente e o coração. Nós temos que vigiar o que pensamos e temos que vigiar também o que sentimos. Temos que colocar diante de Deus os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Não podemos confiar neles. Mas segundo, irmãos, por que precisamos purificar nossa mente e nosso coração? Porque segundo as Escrituras, é na mente e no coração que travamos uma grande batalha espiritual contra as trevas e o mal. Segundo a Bíblia, aonde é a batalha espiritual na vida da gente é na mente. Aonde o Espírito Santo quer dominar é a mente e o nosso coração. Mas aonde também a carne quer dominar é na nossa mente e no nosso coração. Aonde Satanás quer entrar é na nossa mente e no nosso coração. O que a Bíblia vai mostrar para mim e para você? As guerras espirituais acontecem na nossa mente, no nosso coração. É nesse lugar que acontece. Então olha o que diz o texto, irmãos. 2 Timóteo 2, 24, 26. Uma palavra que Paulo está dando a Timóteo sobre como tratar as pessoas que são oposição ao Evangelho, pessoas que não aceitam o Evangelho, que não aceitam a palavra. Olha como ele recomenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus nos conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Irmãos, esse texto aqui tem um ponto aqui que nós temos que entender. Paulo está dizendo assim: seja brando para as pessoas, ore para as pessoas, pregue o Evangelho para elas, mas não apenas para que elas se arrependam, para que elas possam voltar à sensatez e serem livres do laço do diabo que foi colocado sobre elas, para que elas façam a vontade do diabo. Quero perguntar aos meus irmãos agora, vou deixar para os meus irmãos, eu quero ouvir meus irmãos. Esses laços do diabo, ao que Paulo está se referindo? O que Paulo está falando? Que laços é esse? De que maneira Paulo prende, de que maneira o diabo prende as pessoas com os seus laços, irmãos? Que laços são esses aqui que Paulo está falando, irmãos? Que laços são esses, irmãos? A ideia de laço é a ideia da arapuca. Porque o animal se prende na arapuca e não sai da arapuca. E ele está dizendo que o diabo joga o quê? Laços. Mas o que significa aqui? Uma pessoa
diabo, o que Paulo está querendo dizer dessa pessoa? Essa pessoa está endemoniada. Não. É porque ela recebeu um espírito de diabo e ela está laçada pelo diabo. Não. Não, o texto está dizendo que ela não consegue fazer a vontade dela, ela só faz a vontade do diabo. Não é isso que o texto está dizendo aí, irmãos? Na sua Bíblia, não é isso. A pessoa só consegue fazer a vontade do diabo. Aqui, meu irmão, minha irmã, não é possessão demoníaca. Aqui é porque os pensamentos, as ideias do diabo entraram na cabeça dessas pessoas. A ideologia entrou na cabeça dessas pessoas. E essas pessoas acham que estão certas, mas elas estão fazendo a vontade do diabo. E aí Paulo está falando para Timóteo orar para que Deus liberte as pessoas dos pensamentos enganosos que vieram sobre elas. Nós temos um exemplo claro disso com Pedro. Quando Jesus disse a Pedro assim: tu és Pedro, sobre ti ficarei a minha igreja. Que coisa linda. E aí quando Jesus, nada de falar mais para Pedro, Jesus fala que tem que ser crucificado, que ele vai sofrer muito na mão dos saduceus. E aí então Pedro fala assim: jamais isso vai acontecer. Aí alguém lembra o que foi que Jesus falou para Pedro? Afasta de mim, Satanás. O que foi que ele falou? Afasta de mim, Satanás. Pedro estava endemoniado? Não. Mas o diabo estava com Pedro? Tá. Estava, irmãos? Sim. Pensamento. A ideia do diabo estava na cabeça de Pedro. É tão engraçado que primeiro a ideia de Deus estava na cabeça de Pedro, e é verdade. 5 minutos depois, a ideia do diabo estava na cabeça de Pedro. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu quero perguntar aos meus irmãos. Uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, que tem a marca do Espírito Santo, que recebeu Jesus no seu coração, essa pessoa pode ficar endemoniada? Não. Pode ou não, irmãos? Não. Não. Mas ela pode ser oprimida. Sim. E de que maneira o diabo oprime? Pensamentos. Através dos pensamentos, ideias, filosofias. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios sobre isso, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Olha o que ele vai dizer, 2 Coríntios 4 e 5, ele diz que a ação do diabo é através das ideias, dos pensamentos. 10, 4. 2 Coríntios 10, 4, 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que o poder de Deus é para libertar a mente da gente de qualquer pensamento, de qualquer ideia carnal e diabólica. Que apenas Cristo pode libertar a mente e o coração da gente de pensamentos, de doutrinas, de ideias que sejam diabólicas. E aqui ele usa sofismo. Ele fala sofismas. O sofismo, irmão, é uma verdade, aliás, é uma mentira com aparência de verdade. Sofismo é uma meia-verdade. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que é uma meia-verdade para você? Mentira. Não é uma meia-verdade, irmãos? Não, ela é mais mentira do que tudo. É uma verdade disfarçada. Sofismo é isso. Pastor, dá um exemplo. Como é que o diabo faz isso, então? Como que a carne da gente faz isso, então? De que maneira ela faz isso sobre a nossa vida? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Os irmãos lembram que há uns 20, 30 anos atrás, a geração
que assistia televisão antes de ir para a escola, assistia um programa na Rede Globo. Alguém lembra qual era? Programa para crianças. Hein? Uns 25 anos atrás. Pica-pau? Hein? Pica-pau? Ah, Pica-pau. Pica-pau é do SBT. Hã? A Xuxa. Os da minha idade, quem não assistiu a Xuxa, atira a primeira pedra. Tenho coragem de dizer que antes de ir para a escola não assisti os desenhos. Assisti. Não é da minha época não, pastor, eu sou pra cá. Não é da sua época não, Eu né? sou pra cá. Você está do Flash Gordon. Irmãos, ela trouxe uma ideia. Não preciso casar para ter um filho. Eu posso ter uma produção independente. Uma família não precisa de uma posição masculina. E ela escolheu então um homem bonito para ter uma filha bonita. E apenas isso. E na época virou moda. Um monte de mulheres falando: para que marido? Encheu o saco? Para quê? Muitas moças fizeram produção independente, eu acho. Se lascou. O que aconteceu? Um pensamento, uma filosofia, e o diabo usa muito isso em atores, jogadores de futebol, políticos, jogam ideias pecaminosas com aparência de beleza, e isso entra na mente das pessoas como se isso fosse uma verdade. E as pessoas vão querer aquilo, e elas vão se aprisionar naquilo, até que Cristo as liberte daquilo. Por que nós precisamos santificar nossa mente? Para não entrar doutrina errada, para não entrar ensinamento errado, para não entrar palavras erradas, para não entrar filosofia errada. E eu vou dizer uma coisa: quantas filosofias erradas estão entrando nas famílias? Quantos pensamentos diabólicos estão entrando nas casas? E muitas pessoas, achando-se modernas, como eu vi de um amigo do pastor Rio, dizendo assim: olha, é coisa mais complicada, porque tem irmãos que já estão favorecendo as filhas namorarem em casa com a namorada no quarto, dormir lá no quarto. Porque a vida moderna é assim, porque aí vem a tal da malha. Os irmãos lembram disso, não lembra, irmãos? A tal da malhação. Agora, qual é o pensamento que o diabo está tentando colocar? Aborto. Mas eu pergunto para os irmãos: é o diabo, Mirei, que está falando de aborto para nós? É ele? Com as asas de anjo? Vamos pensar no diabo igual a gente pensa, mas não é desse jeito? Com chifre e com um garfão na mão? É ele que está falando para a gente? É ele que está falando do aborto, que lá na Argentina já passou, em outros lugares já passou? É ele, irmãos, que está falando isso? Quem é que está falando, irmãos? Tem um monte de gente assassinando crianças, porque o diabo sempre perseguiu crianças. Foi na época de Moisés, mandou matar um monte de crianças. Foi na época de Jesus nasceu, mandou matar um monte de crianças. E hoje está fazendo a mesma coisa. Ah, pastor, mas como é que ele faz? Meu filho, minha filha, vai ter relação sexual depois que você casar. Converte seu coração na Bíblia. Agora, qualquer criança tem, se o outro sai brincando ali sem responsabilidade, sai matando crianças, mas a ideia do diabo entrou. E por isso que a mente precisa ser purificada, a mente da igreja, dos irmãos, a nossa, nós precisamos purificar a nossa mente para que esses pensamentos não entrem no nosso coração. Por isso não é à toa que Satanás ataca as nossas mentes. Sabe por quê? Aquilo que eu e você pensamos é aquilo que seremos. Abre o Provérbios 23, 7. Eu estou chegando já ao final dos nossos estudos. Provérbios 23, 7. Aquilo que nós pensamos é o que nós seremos. Por isso que Satanás sabe, se ele entrar na minha
Eu citei a Xuxa, mas tinha um cantor de rock chamado. Ai, mas eu sou péssimo em inglês. Eu acho que nem em inglês ele era, mas era Kurt Cobain, acho que era isso. Era esse aí mesmo, James. Hã? Ele criou uma filosofia de vida. Ele era do Nirvana. Exatamente. Aos 33 anos ele se matou. Ele foi idolatrado. Até há pouco tempo, muitos jovens na idade de 33 anos se mataram. Lembra do tratamento que tinha? Como o inimigo, para batalhar na nossa mente, vai entrando através de ensinamentos, de filosofias, de doutrinas, que parecem coisas bonitinhas, simples, legais, e daqui a pouco está destruindo vidas, destruindo casamentos, destruindo a vida espiritual da igreja. Ele vai entrando assim. Por isso que nós temos que purificar e santificar a mente, para tirar da mente porcaria, lixo, sujeira. E vem cá comigo, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, chega muito lixo e sujeira no seu celular. Responde para mim, meu irmão. Chega muito lixo e sujeira na sua televisão, no seu computador. Chega, meu irmão. E a gente tem que estar fazendo o que sempre, meus irmãos? Limpando, purificando. Mas olha o que diz Provérbios 23, 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está comigo. E o autor de Provérbios dizendo: sabe o que você fica pensando muito? Sabe aquilo que eu como no seu casamento? É aquilo que você vai ser. Se você começar a colocar muito dessas coisas na sua cabeça, é aquilo que vai começar a acontecer na sua vida. Vocês lembram daquele jovem no interior de São Paulo que entrou na escola atirando e matando um monte de adolescentes? Vocês lembram disso? Vocês lembram de onde surgiu aquele pensamento dele? Vocês lembram de onde surgiu o pensamento dele? E não foi sozinho, né? Vai dar esses jogos de guerra. E desses jogos veio o desafio de matar. De que maneira o diabo entrou? Começou com um jogo. E às vezes eu fico assim, irmãos, não quero ofender ninguém, machucar ninguém. Jamais, jamais. Mas tem gente que é tão inocente, ou vive no outro mundo. Tem pessoas que vivem no mundo da lista mais maravilhas. Meu irmão falou para mim uma vez, pastor, não fica tão estranho, tão diferente. Vai na casa do senhor descobrir o que está acontecendo com ele, vai lá bater um papo com ele. Eu estou separado do meu marido, pode ser isso. E fui, mas. E aí o menino estava jogando videogame. E ele foi entrosar com o menino, eu falei assim: ô meu filho, deixa eu jogar com você. E eu fui jogar um videogame com o menino. Nós, quando eu fui jogar um videogame com o menino, o personagem era ladrão. O personagem usava droga. O personagem atirava na polícia. E o personagem tinha um monte de prostituta. Eu falei assim: não, já viu esse joguinho? Eu já vi esse joguinho. Pastor, não, agora eu vou falar para ele: o senhor falou, eu não vou deixar jogar nunca mais. Falei, mano, ele nunca mais vai na igreja, porque aí eu estou falando sobre ele, mano, tem que chegar e falar com ele, aí não sei o aí. Então, às vezes, umas coisas assim, que está na cara, e a pessoa está de boca aberta. Por que esse menino está assim? Por que essa menina está assim? Olha, irmãos, hoje, muitas coisas estão ligadas a esse mundo virtual que nós estamos vivendo. Por que nós temos que purificar e santificar a nossa mente? Porque vem muita coisa boa pela internet, a gente recebe palavra abençoada, a gente recebe louvor abençoado, mas tem muito lixo. Só que nós, muitas vezes, para que os nossos filhos nos deixem em paz, para a gente ligar no nosso próprio celular, a gente está no celular principal. Nós mesmos fazemos isso. Muitas vezes estamos entregando a
Qual é a maior arma que Satanás usa para aprisionar mentes? Qual seria a maior arma? Não tenha medo de errar, não. Qual seria a maior arma que Satanás usa para aprisionar a mente das pessoas? Mentira? Mentira? Prostituição. Mas não é a maior. Prostituição é outra. Desejos. Mas não é a maior. A maior que ele usa é considerada na Bíblia a mais mortal. Tentação. Não é a maior. Idolatria. Quem falou idolatria? Eu. Idolatria. Você tem uma coisa que aprisiona pessoas de idolatria. Cego. Seja por feitiçaria, por imagens, por religiões, por pastores e igrejas evangélicas, seja a idolatria pelo dinheiro, seja a idolatria pelo sexo, seja a idolatria Pela fama. pela vida boa, pela fama. Por isso que ele está dizendo só tem um jeito. As pessoas estão passadas, aprisionadas. Você precisa pregar o evangelho para elas, orar por elas, para que elas não apenas arrependam, mas sejam libertas dos laços do diabo que aprisiona a mente daquelas pessoas. Existe também a integridade. Bom, pastor, o senhor falou, legal, explicou, mas vamos para a questão prática, para eu poder encerrar. Como, segundo as Escrituras, podemos purificar a nossa mente e o nosso coração de forma prática? Como podemos purificar a nossa mente e o nosso coração? Então vamos ser práticos, vamos falar coisas práticas. O Senhor explicou aonde nasce o pecado, o Senhor explicou a guerra que acontece dentro da nossa mente e coração, a guerra entre o bem e o mal, o Senhor explicou direitinho. Mas como eu consigo purificar minha mente e o meu coração? Abra sua Bíblia em Colossenses 3, 1, 3. Dentro de 10 minutos estaremos terminando. Para esse primeiro versículo, eu gostaria de pedir aos irmãos que lessem, por favor, em voz alta. Todos olhando ali para o texto que Daniel colocou ali. Portanto, Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês viram que Paulo colocou assim: se vocês são crentes, se vocês receberam o Espírito Santo, se vocês receberam Jesus, como que a gente faz para purificar a mente? O que a gente tem que fazer, irmãos? Segundo o que está no texto ali, buscai as coisas de cima, tem que buscar as coisas que são da onde? de Deus, de cima. E para buscar as coisas que são lá de cima, a gente tem que deixar quais coisas? Baixo. As que são da onde? Baixo, E ele está dizendo assim: pensai nas coisas que são. de cima. Bom, pensai nas coisas que são de cima. Como fazer isso, irmãos? De forma prática. Como deixar de pensar nas coisas que são daqui e começar a pensar nas coisas que são lá de cima? Primeiro, o que a gente tem que fazer? 1 João 1, 9. O que nós temos que fazer para purificar a nossa mente? 1 João 1, 9. Diz assim a palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como que a gente purifica a mente e o coração, irmãos? Confessando. Confessando o quê? Os pecados que estão aonde?
e do Coração. E por que a confissão ajuda a gente a se purificar? Primeiro, porque quando eu estou confessando, eu estou dizendo que isso que está acontecendo na minha mente é sério, e eu não estou achando que isso é banal. Eu estou levando esse pecado na minha mente a sério, e esse pecado no meu coração a sério. Então, em primeiro lugar, eu estou colocando diante de Deus um coração sincero, que eu não quero mais ficar pensando nessas coisas e sentindo essas coisas. Eu não quero mais esses pensamentos horríveis na minha mente, pensamentos de morte muitas vezes, pensamentos de destruição, pensamentos que só vai dar, as coisas só vão dar errado, ou pensamentos de imoralidade, pensamentos às vezes de uma má reputação de alguém na minha mente, falsos julgamentos, maus julgamentos. Então o que eu tenho que fazer? Confessar. Senhor, eu confesso que todas as vezes que eu vou na casa da minha sogra, eu confesso, e vem aquele pensamento. Senhor, eu confesso o meu coração, toda vez que houve um pagodinho, ele balança o pé. Eu confesso, Senhor, eu confesso. Luciano comprou um carro novo. Toda vez que eu vejo alguém com alguma coisa, meu coração fecha. Senhor, eu confesso. Eu estou pensando no meu marido, mas ele dá lâmpada para respeitar os nossos. Eu confesso, Senhor, meu coração. Falando por sério aqui, irmãos. Falando por pesado. Mas sabe por que isso é importante? Porque se isso não acontecer, o seu coração vai gerar todas as porcarias que eu falei aqui. E confesso, Deus, que tem uma missão que eu nunca me contei que eu tenho. Eu confesso que esses pensamentos estão aqui. Eu confesso, Deus, que eu me sinto, toda vez que eu chego perto das pessoas, eu me sinto a pior pessoa, eu me sinto a pessoa que não presta, e às vezes eu até gosto de saber que eu não presto. Eu confesso que eu tenho esse sentimento ruim dentro de mim. Quando nós confessamos, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu não quero conviver com esse pecado dentro de mim. E quando eu falo isso, e quando eu confesso, qual é a promessa que está aí na palavra que você leu aí, irmãos? Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o que, meus irmãos? Para perdoá-los. Nos perdoar e nos Purificar. purificar a mente, purificar o coração. Então, primeiro a gente tem que fazer isso. Segundo, irmãos, o que é que nós temos que fazer para purificar a mente e o coração? Adorar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, os irmãos sabem de cor, não sabem, irmãos? Tem uma música que fala Mateus 6,33. Vamos lá, todos comigo, podem falar Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Vamos lá, irmãos. Mateus 6,33. Mas Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como que a gente faz para purificar a mente e o coração? Colocando Deus em primeiro lugar, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, colocando os planos de Deus em primeiro lugar. E quando nós fazemos isso, nós começamos a purificar a mente e o nosso coração. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo porque, irmãos, só pode Deus estar em primeiro lugar se os nossos pensamentos estiverem em Deus em primeiro lugar. O que acontece muitas vezes nós usamos Deus. O que acontece muitas vezes nós
só como nós precisamos. Purificar a mente e o coração significa que Deus tem que ser prioridade. E quando Ele for prioridade, vai haver purificação na nossa mente. Eu não sei, quantos irmãos aqui já assistiram um filme chamado Corajosos? Alguns irmãos aqui já assistiram o filme Corajosos. O filme Corajosos tem uma cena de um imigrante que mora nos Estados Unidos, que tinha tido dificuldade para arrumar um emprego bom, e conseguiu arrumar um emprego bom numa empresa para sustentar a família dele. A família dele tinha passado muita dificuldade no começo. E aí então o patrão dele, no momento, queria promover uma pessoa como gerente geral na empresa. E estava procurando alguém. E estava fazendo esse teste com algumas pessoas. Então chamou ele. E disse o seguinte: você é um bom funcionário, nunca chegou atrasado, você é um funcionário que trabalha direitinho aqui, e nós estamos querendo te promover a gerente geral aqui. E aí ele achou muito bom, falou: nossa, que maravilha. Só que tem uma coisa: você precisa esconder a contribuição de imposto de renda aqui para alguma coisa. Ele ficou assim: não, mas eu sou seu patrão, eu estou mandando você fazer isso. Você precisa fazer isso. E aí ele ficou assim, assustado, falou assim: vai para sua casa e pensa. E ele foi para casa. Chegou em casa dele, um rapaz crente em Cristo Jesus, chegou e contou para a esposa. E a esposa falou: e aí, o que você vai fazer? Ele falou: olha, se eu falar para ele que eu não vou fazer, ele vai mandar embora, porque ele disse que ele ia falar. E ela disse: se você perder o emprego, não faz dificuldade para mim. Isso é verdade. E aí ele foi para um momento de oração. E aí, não sei se no filme ele dormiu, aí ele acordou, chegou e falou para a esposa assim: bem, mas eu não vou fazer isso. Porque como é que eu vou apresentar diante de Deus? Como eu vou viver a minha consciência diante de Deus Jesus? Como? Em outras palavras, no filme ele colocou Deus em primeiro lugar. E aí, então, todo dia, com o patrão perguntou: qual a decisão? Ele disse assim: patrão, eu não vou aceitar, porque eu não vou fazer esse negócio só de Deus, porque eu quero viver com a minha consciência em paz diante de Deus. Eu não vou aceitar. E aí, então, os irmãos assistiram o filme, né? O patrão chegou e fez o seguinte: era um teste. Ele estava querendo ver em quem eu tinha. Ele era um filho da Bíblia. Sabe como a gente purifica a mente? Deus em primeiro lugar, isso eu estou pensando, Deus é lugar. Isso que eu estou sentindo é do Espírito Santo. Isso que vem no meu ouvido, está aqui nas Escrituras Sagradas. Deus em primeiro lugar. Se Deus estiver em primeiro lugar, sua mente e seu coração são santificados pela santidade de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, santificamente. É para ganhar Deus no meio de tudo. Terceiro, caminhando no final, Salmo, capítulo 1, versículo 2, coloca aí para nós, Daniel. Como santificar a mente e o coração? Salmo. A gente sabe que o primeiro versículo é bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios. Mas eu acho que eu errei, né, irmãos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É isso. Nem se detém na roda dos escarnecedores. Nem se assenta na roda dos ímpios. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas no versículo 2 diz assim: Antes do antes seu tem prazer, irmãos. Tem um prazer na lei do Senhor. E na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. Como fazer purificar a mente? Meditar na palavra de Deus em coração. Só é possível purificar a mente para quem tem vida devocional. Só é possível quem começa o dia já fazendo a sua devocional na oração, lendo a Bíblia. E quando está lendo a Bíblia, o que você tem que fazer? Pegar um versículo e pôr na sua mente, meditar. Meditar não é só decorar. Meditar é você relembrar e relembrar. E você passa aquele versículo naquele dia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí quando alguém vier e tirar sua paciência, o Senhor é meu pastor, nada me faltará paciência. O Senhor é meu
vou com aquele texto na minha cabeça e no meu coração. Se às vezes você me vê conversando, falando, eu estou falando aquele texto e outras coisas que Deus está falando comigo naquele texto. Não estou falando isso porque estou fazendo isso tudo, mas estou falando isso nessa noite com autoridade, porque tenho feito na minha vida, apesar de ser pecador, falho, ignorante, e muitas vezes a graça de Deus tem me recuperar. Mas eu tenho procurado santificar minha mente e meu coração. Você pega uma palavra de Deus e coloca no seu coração, você pega um louvor e põe no seu coração, em sua mente, e medita naquilo dia e noite, sabe o que vai acontecer? Toda a porcaria vai ser jogada fora. Não vai ter espaço para aquilo que não presta, somente para aquilo que presta, somente para aquilo que agrada a Deus. Santifique sua mente, santifique seu coração, sabe o que vai acontecer? Vai transformar a sua vida, muito mais, vai transformar a sua família, vai transformar as pessoas que estiverem no seu lado. Sabe por quê, meu querido? Quando você santifica a sua mente, você santifica o seu coração, o Senhor começa a agir na sua vida de uma forma poderosa. Por isso ele disse, tudo que me diz meu nome eu farei. Porque quando santifica a mente e o coração, a vida da gente está na vontade de Deus. E tudo que a gente quer está na vontade de Deus. E como nós estamos na vontade de Deus, não há força das trevas, da carne e do mal que possa nos vencer. Irmãos, como foi que Jesus venceu Satanás no deserto? As 3 tentações, irmãos, lembram? A primeira tentação foi transformar pedra em pão. O que Jesus respondeu a Satanás? Nem só de pão que verá o homem, mas de toda a palavra Mas toda palavra que vem da boca de Deus. O que Jesus usou? Palavra. A palavra. Esse é um texto do Antigo Testamento. A segunda tentação, Satanás levou Jesus para o pináculo e disse: tudo daí está escrito aos teus anjos, dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Vocês estão vendo como é que Satanás é terrível e usa a Bíblia para enganar essas coisas. O que Jesus respondeu para ele? Teu Deus. Não tentarás Senhor teu Deus. É escrito na Bíblia. Terceiro, Satanás chegou para Jesus e disse assim: ajoelha e me adora, e eu te darei todos os teus reinos. Como Satanás venceu? Como Jesus venceu? O que foi que Jesus disse, irmãos? Está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Como que a gente vive a mente e o coração, meditando na palavra de dia E de noite. Purificando a nossa mente. Tem que ser trabalhado constantemente. É por isso que muitos que andam no meio da comunidade não estão vencendo essa vida. Porque muitos só ouvem a palavra quando chegam na igreja. Muitos não meditam na palavra. Por isso tem faltado tanta sabedoria entre as famílias. E entre muitos de nós tem faltado muita sabedoria. Finalmente, Mateus 7, 24, 25. Quero que os irmãos se coloquem de pé, nós vamos ver para encerrar. Semana que vem estaremos falando sobre pecados de atitudes. Atitudes pecaminosas. 24, 25. Peço para a igreja para que venha comigo. Ele foi que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhar ao rei, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Irmãos, como santificar a mente? Colocando em prática o que nós ouvimos.
ouvimos muito na igreja, mas eu acho que nós colocamos pouco em prática. Essa semana, o irmão de Aracari, que agora está em São José do Rio Preto, visitando uma família de Goiânia, passou na minha casa. Almoçou, tomou café à tarde com a gente, fui comprar pão, estava lembrando assim, de gente conversando na Aracari, porque quando ele aceitou Jesus, ele nos levou a vida para Jesus, ele e a esposa dele, no outro dia me chamou na casa deles. Disseram o seguinte para mim: pastor, nós queremos viver a palavra de Deus. Tinha umas revistas impróprias, pegadas revistas, trouxeram as revistas, queimaram as revistas. E outra coisa que eu quero mostrar para o senhor: aquele carro de luxo ali, é carro que eu adquiri roubando o meu carro. E eu vou devolver esse carro. O senhor vai ser questão de ligar para ele, ligou, quero te pedir perdão. Eu sei que eu já fui dispensado, justamente porque eu não fui bom, tá? Mais ou menos isso. Mas na conversa, ele disse assim: eu roubei você e eu queria te dar esse carro, porque é o valor 10 mil a mais do que eu roubei de você. Eu queria te dar esse carro. E aí, o patrão do lado de lá, após engasgado, o ex-patrão disse assim: Deus te perdoou, quem sou eu para não te perdoar? Eu não quero carro. Eu te perdoo, o que você fez já foi legal. Milagre. Olhamos e falou: então, pastor, vou vender esse carro, não quero ficar nesse carro. Vou ajudar na obra, se você estiver fazendo na igreja, não vou ficar nesse carro. Novo convertido, primeiro amor. Será que está faltando um pouco dessa coragem que Deus tem te ensinado? Talvez alguém aqui de forma orgulhosa, já sei, dá aí para praticando. Está funcionando? Se não está, então tem que aprender de novo, e tem que ouvir de novo, e tem que ouvir até entrar, porque é Deus te amando e te corrigindo, querendo mudar a sua vida e a minha vida. Santificação da mente e do coração precisa parar de ser apenas uma coisa teórica, precisa ser prática. Aqueles que o Espírito Santo queima o coração agora, digam amém em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo está queimando agora, feche seus olhos. Abençoa o Senhor, perdoa os nossos pecados. Quantos pensamentos pecaminosos até aqui na tua casa, Senhor, até naquilo da tua obra. Quantas vezes sentamos aqui na igreja e ficamos murmurando com quem está tocando a música, murmurando porque tem alguma coisa que não está do agrado aqui. Pensamento às vezes de um irmão, de uma irmã que não é legal, pensando mal da pessoa. Quantos pensamentos mundanos tem vindo na mente da gente? Aborto, pensamento de fazer vingança com a própria mão, com armas. Alguns saem falando no coração, colocando até na internet, falando mal dos outros, denigrando a imagem dos outros. Purifica, Deus, a nossa mente, o coração da nossa igreja. Purifica, Deus, a minha, da liderança, a dos que estão no meio de louvor. Purifica, Senhor, que possamos vigiar o que vem na nossa mente, no nosso coração, Pai. Mesmo que ninguém esteja ouvindo, o Senhor está ouvindo e é o suficiente. Dentro das nossas casas, Senhor, programas que às vezes parecem inocentes, mas está cheio de pornografia por detrás, meu Deus. Santifica, Senhor, o que pensamos. Santifica o que sentimos.
Sentimentos às vezes desprezíveis, sentimentos às vezes de um amor que temos por nós, que é vaidade, egoísmo e decaído. E outras vezes o sentimento de depreciação, o sentimento de autodestruição. Alguns gostariam de estar morrendo, né? Pai, repreenda esse espírito de morte no meio do meu povo, Senhor. Cura a mente e o coração do teu povo, da tua igreja, santifica, Pai, em nome de Jesus. Porque um dia estaremos diante do Senhor, um livro será aberto, todos os nossos pensamentos estão escritos, todos os nossos sentimentos estão escritos. Pensamentos pecaminosos vêm todos os dias sobre todos, mas que eles não continuem, que eles sejam dependentes do sangue de Jesus, purifica, limpa todo pensamento, todo sentimento que não seja da vontade do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa-nos, traga temor no nosso meio para uma vida de santidade que te agrade, que te honre, em nome do Senhor Jesus. Ainda em teu lugar, quero colocar na tua presença a vida da Ana Carla, que hoje está fazendo mais um de vida. Amém. Abençoa essa filhinha em nome de Jesus, que ela cresça para a tua honra e para a tua glória. Amém. Agradeço ao Senhor pela cura dos irmãos assim. Amém. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Ao seu familiar você pode abraçar, em nome de Jesus, e assim está.